E aí, galera assustada, Senhora Morte traz um tema que vai fazer vocês darem pulos de medo. Hoje eu falo sobre Jack Saltos de Mola, o demônio que assombrou a Inglaterra vitoriana. Se vocês pensam que durante a Era Vitoriana, Jack o Estripador foi o único a assombrar as ruas e becos londrinos, estão enganados. Antes do estripador espreitar pelas ruas escuras de Whitechapel, um tipo diferente de terror supostamente vagava pelas noites vitorianas. As histórias contadas falavam de uma figura alta, usando um sobretudo comprido, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão, orelhas pontudas, chifres curtos e que cuspia fogo, sendo capaz de saltar incríveis alturas e que ameaçava, perseguia e, segundo alguns, até matava aqueles que tinham o azar de encontrá-lo. Por conta dessa façanha, ganhou o apelido de Jack Saltos de Mola. Nem é preciso dizer que logo após as suas primeiras aparições, no ano de 1837, rapidamente passou a assombrar o imaginário de todos os ingleses e até hoje deixa historiadores sem palavras, pois o mito de Jack Saltos de Mola resistiu por séculos. Sem demora, os jornais e tabloides sensacionalistas publicavam inúmeras matérias onde o descreviam como sendo um demônio, uma espécie de monstro super-humano que inspirava medo e pânico nas pessoas. E até os dias de hoje, esse personagem fantasmagórico segue sendo uma das mais assustadoras lendas urbanas da Inglaterra. A mais antiga narrativa sobre essa criatura menciona o vilarejo de Barnes, um lugar notoriamente perigoso para se viajar à noite. Esta área remota de Londres foi onde Jack Saltos de Mola foi visto pela primeira vez. Era uma noite fria, em abril de 1837, já por volta da meia-noite, quando um vendedor itinerante voltava de seu trabalho. Em determinado momento, ele decidiu pegar um atalho que passava através do cemitério de uma igreja. Ciente do risco que estava correndo naquele lugar insalubre, ele acelerou o passo. Foi então que uma figura escura saltou do alto do campanário da igreja, caindo diretamente sobre suas costas. No momento em que o comerciante viu os olhos vermelhos da criatura, ele ficou tão apavorado que correu até sua casa, sem olhar para trás. Este foi o primeiro testemunho a respeito de Jack Saltos de Mola. Alguns relatos menores foram publicados em jornais nos meses seguintes após o ataque em Barnes. Entretanto, poucos identificavam a figura misteriosa como sendo o mesmo agressor. Em 19 de fevereiro de 1838, Jack fez outra aparição, dessa vez nos arredores de Woldford, próximo ao centro de Londres. Por volta das 21 horas, uma jovem de 18 anos, chamada Jane Alsop, ouviu uma batida na porta da frente de sua casa. Estranhando a presença de alguém àquela hora, ela ficou relutante a atender às insistentes batidas, concordando em abrir a porta só depois que o homem do outro lado se identificou como um policial. Ele disse: "Pelo amor de Deus, mulher, abra logo, traga uma lanterna aqui fora, nós capturamos Jack Saltos de Mola aqui na rua." Jane correu para pegar uma vela e abriu a porta. Entretanto, no momento que destrancou o ferrolho, a porta abriu de supetão e a atirou no chão. Ao erguer a cabeça, ela se deparou com uma figura incrivelmente alta, vestindo um sobretudo escuro e segurando uma lanterna com uma luz tênue. Da sua boca aberta emanava uma fumaça azulada e fria. A luz da lanterna iluminava sua face maligna
e a moça foi capaz de ver os olhos de cor escarlate, as orelhas pontudas e um tipo de chapéu estranho que usava na cabeça. Antes que Jenny pudesse reagir, a figura macabra se agachou sobre ela, segurando seus braços e a impedindo de levantar. A seguir, o monstro começou a arrancar as roupas da moça usando uma navalha extremamente afiada. Os gritos de Jenny acabaram despertando suas duas irmãs, que ao verem aquela cena começaram a pedir socorro. O agressor então se levantou e escapou fugindo pela janela, dando saltos e gargalhando. Como resultado do ataque, Jenny foi ferida com vários cortes produzidos pela navalha do agressor. Em estado de choque, ela contou às autoridades, que foram imediatamente chamadas, o que havia acontecido. As três irmãs deram o mesmo depoimento e descreveram o agressor com as mesmas características perturbadoras. Da casa da frente, uma viúva chamada Frida Carrington contou ter visto toda a cena. Segundo ela, assim que as meninas começaram a gritar, Jack Saltos de Mola correu para as sombras e saltou habilmente no teto da casa, desaparecendo pelo quintal. Em 28 de fevereiro, ele voltou a atacar. As vítimas foram as jovens irmãs Lucy e Sarah Esques, que andavam pela Green Dragon Alley, uma área respeitada de Limehouse. Por volta das 20 horas, uma figura escura saída de um beco saltou sobre as moças. Ele agarrou Lucy pelo braço. Elas o descreveram como um sujeito muito alto e coberto dos pés à cabeça por um sobretudo de veludo preto. Na outra mão, ele tinha uma lanterna. Lucy tentou resistir batendo na figura, mas ele supostamente soprou chamas azuis em seu rosto, fazendo com que ela tivesse um tipo de convulsão, puxando-a em seguida com violência para a viela, onde ambos desapareceram. Sarah correu pedindo ajuda e, por sorte, encontrou dois policiais. Os três correram para o lugar do ataque e, ao entrarem no beco, encontraram a jovem caída de costas, desmaiada. Suas roupas estavam rasgadas e ela havia sofrido cortes semelhantes à última moça atacada. Por sorte, não haviam ferimentos graves e a criatura havia desaparecido sem deixar rastros. Sua descrição do agressor foi semelhante à dada pelas demais testemunhas. Tudo levava a crer que se tratava de Jack Saltos de Mola, pois as testemunhas afirmavam que do nada ele aparecia pulando diante de suas vítimas de uma maneira que nenhum mortal seria capaz. Poucos meses depois das primeiras aparições, em 9 de janeiro de 1838, Sir John Callan, prefeito de Londres, recebeu uma carta anônima assinada por alguém que se identificava apenas como um morador de Peckham. O autor relatava que havia tomado conhecimento de uma aposta feita entre um grupo de jovens nobres e que, segundo ele, a aposta consistia em um dos garotos vestir uma fantasia de fantasma ou demônio e fazer uma espécie de pegadinha com os moradores dos vilarejos próximos. De acordo com o autor da carta, esses moleques de famílias importantes apostaram 5.000 libras nessa brincadeira inconsequente. Além disso, esse documento descrevia os lugares onde as pessoas deveriam ser atacadas. Assim que a população teve conhecimento dessa carta, dezenas de outras chegaram à prefeitura, todas alegando saber onde, quando e como aconteceriam novos ataques. O prefeito, ciente que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, ordenou a criação de um inquérito policial que deveria solucionar o caso o mais rápido possível, antes que alguém acabasse machucado seriamente. 2 investigações tiveram início, uma delas conduzida pelo escritório da Polícia Metropolitana e a outra por James Leah, o melhor e mais respeitado detetive de toda a Inglaterra. Após James interrogar as vítimas e alguns suspeitos, ele concluiu que Jane Alsop estava sob efeito do álcool quando foi agredida e pode ter se confundido quanto à descrição do agressor. Já os suspeitos foram inocentados, pois foram considerados meros bêbados inofensivos.
Insatisfeito, seus superiores removeram o detetive do caso e o inquérito foi encerrado sem uma conclusão. O abrupto encerramento das investigações foi muito criticado pela população que desejava saber mais a respeito de Jack Saltos de Mola. A histeria fazia com que as pessoas enxergassem o criminoso em todos os lugares. Com o temor crescendo entre a população, as teorias mais absurdas afloravam. Jack Saltos de Mola seria um demônio que havia escapado do porão de uma igreja. Para outros, ele era o fantasma de um conhecido estuprador morto um século antes. Para muitos, ele era de carne e osso, o filho degenerado de um lorde da cidade, interessado em satisfazer seus desejos carnais. Mas, sem dúvida, o nome Jack Saltos de Mola havia se tornado sinônimo de medo. Logo, ele ficou conhecido como o Terror de Londres. Em 1º de março de 1838, houve um relato, até hoje questionável, de que 3 mulheres haviam sido atacadas por um agressor ao longo da mesma semana. As testemunhas descreveram o criminoso como um homem alto, vestido com um manto e com chifres na cabeça. Eventualmente, o temor público foi diminuído à medida que as pessoas foram esquecendo das histórias de Jack Saltos de Mola e foi lentamente esquecido. Em 12 de novembro de 1845, supostamente ele volta a atacar. Tudo ocorreu no embarcadouro ao sul do rio Tâmisa, chamado de Jacob's Island. Uma figura encapuzada, trajando sobretudo, de aspecto diabólico e com chifres na cabeça, se aproximou de uma prostituta conhecida como Maria Davis e, após saltar do alto de um prédio, lhe arranhou com garras afiadas como navalhas. Ela sobreviveu porque saltou de uma ponte mergulhando no rio. Alguns jornais lembraram de Jack Saltos de Mola, mas não houveram maiores consequências. Mais de 3 décadas se passaram até o nome de Jack Saltos de Mola ressurgir no vácuo de outro acontecimento estarrecedor. Em meio ao reinado sangrento de outro Jack, o estripador de Whitechapel, a lendária figura dos Saltos de Mola foi resgatada. Em 1888, alguns acreditavam que os crimes haviam sido cometidos por uma entidade sobrenatural, o que era condizente com as lendas do criminoso saltitante. Em setembro de 1904, uma nova aparição, dessa vez diante de uma multidão. Uma figura extremamente alta e veloz foi vista por mais de 100 pessoas reunidas nos arredores da estação William Henry, em Liverpool. A figura saltou do chão até o topo de um prédio e desapareceu diante das testemunhas perplexas, que não sabiam o que pensar. Esta aparição, se é que se tratava de Jack Saltos de Mola, marcou o primeiro avistamento da figura por um grande número de pessoas em plena luz do dia. Uma ousadia que até hoje permanece sem explicação. O século XX abraçou o mito de Jack Saltos de Mola, e nas décadas de 20, 40, 50 e 60, várias pessoas alegaram tê-lo encontrado nas ruas. Em 1967, ele teria atacado 2 jovens em plena Trafalgar Square. Em 1976, ele saltou no teto de um automóvel e dali para cima de uma estátua no Hyde Park. Em 1997, ele foi visto por um grupo de turistas japoneses que tiravam fotos quando ele saltou para uma das margens do Tâmisa. E é claro que ele ainda será visto centenas de vezes. Desde a sua primeira aparição em 1837, o fantasma jamais foi apanhado, mas ao longo das décadas, Jack Saltos de Mola se tornou um termo frequentemente usado pelos habitantes de Londres para descrever qualquer fenômeno sobrenatural ou de natureza ameaçadora. O registro mais recente de uma criatura do tipo Jack Saltos de Mola data de 2002 e vem de uma escola primária em West Surrey. As crianças só o viram lá, mas o descreveram como todo negro, com olhos vermelhos e trajando um terno todo branco com distintivos. Elas também disseram que ele podia correr tão rápido quanto um carro e se aproximou de algumas crianças de cabelos escuros e lhe disse:
Eu quero você.